Com a palavra, o deputado Adelmo Carneiro Leão, presidente da Comissão Especial da Dívida Pública. A presidência agradece com muito carinho e apreço a presença do presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, dileto amigo, deputado Paulo Melo. Ele tem que se retirar, haja visto que tem um outro compromisso no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença e pela participação. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, secretários de Estado, representantes políticos, representantes das instituições governamentais e não governamentais aqui presentes e que participam conosco deste momento tão importante da nossa história, através da TV Assembleia, que também é uma conquista importante aqui de Minas Gerais e muito importante deste Parlamento. Eu quero, em primeiro lugar, afirmar aqui o reconhecimento do extraordinário trabalho da presidência desta Casa no desenvolvimento, na articulação de ações para podermos fazer este debate tão significativo na nossa história. Não fosse a presidência, a direção da Casa, só a nossa comissão criada pela presidência não faria o que nós não teria condições de realizar o que constitui o desafio dessa discussão. Então, eu quero agradecer muito ao presidente Diniz Pinheiro pelo trabalho, pelo esforço, pelo empenho em trazê-las e trazê-los todos a esta casa e mais articular com todas as assembleias do Brasil, dos estados brasileiros, uma discussão de tamanha envergadura, de tamanha importância para a nossa história. Quero dizer que aqui existem alguns consensos muito importantes. Talvez o mais importante deles é que todos nós queremos, e não só nós parlamentares, e não só nós representantes dos estados brasileiros, mas numa amplitude muito maior, envolvendo o judiciário, a OAB, as igrejas, as universidades, os jovens desse país. Nós queremos repactuar ou refazer a dívida brasileira do ponto de vista de equacioná-la para que não seja, para o presente e para o futuro, um peso insuportável. Nós precisamos fazer, e fazer desde agora, renegociação já, e eu não coloquei esse dístico que está aí na lapela de vocês, porque, no meu entendimento, implica um conjunto de discussões, de debates que devem ser esclarecedores desta dívida, devem clarear o que significa essa dívida. Então, se há alguns importantes consensos, posso dizer também que não existem todos os consensos em relação à negociação desta dívida. Existem distinções. E nós precisamos, na lógica do fortalecimento do Estado democrático de direito e do respeito à sociedade brasileira, nós precisamos colocar isso no espaço do debate, do diálogo, para, eventualmente, esta negociação não significar um peso para o povo brasileiro, do ponto de vista do seu pagamento, do pagamento da dívida, daquilo que não pode ser colocado sobre os ombros do povo brasileiro. E se nós voltarmos para o passado com as informações que nós temos, todas as informações que nós temos, e nós não temos todas as informações necessárias para o mais profundo diagnóstico dessa dívida. Nós temos algumas questões que são profundamente suspeitas de caracterizar para nós uma dívida que não é do povo brasileiro. E nós precisamos tratar dessa questão. Então, tem dissensos. Um deles, e eu quero colocar aqui com muita fraternidade, é que nós temos que fazer a auditoria da dívida.
Nós temos que ver o passado. Há uma questão que foi colocada aqui pelo secretário, que eu tenho o maior e mais profundo respeito, sei do esforço, da dedicação, e ele, ao dizer isto, está reproduzindo uma fala que nós ouvimos repetidamente, que na época o negócio foi bom. Um negócio projetado para 30 anos e que depois de 10 nós estamos vendo o tamanho do buraco que nós estamos enfiados, não dá para dizer que foi bom. O negócio foi péssimo. Agora podemos dizer, tanto que nós queremos refazer, nós queremos renegociar a dívida, nós queremos repactuá-la. Então não pode ter sido bom o que hoje já não serve mais para o povo brasileiro. O que nós podemos dizer é que foi o possível naquele momento. Mas não foi bom. Uma dívida que estamos propondo reduzi-la do ponto de vista do seu serviço para 10, para 9, para 8, para menos do que o que está sendo pactuado hoje, mas se nós elevarmos para 15% nas condições hoje estabelecidas, é uma dívida eterna. É uma dívida eterna. Nós vamos pagar no nosso tempo, no tempo das próximas gerações, até o fim dos tempos dos homens e das mulheres nesse nosso planeta. Então, ela tem que ser refeita em todos os sentidos. É importante mudar, sim, os índices de correção. Aqui foi dito, por exemplo, a taxa Selic, que é a taxa do governo federal, que paga para uma dívida trilionária. A taxa Selic, se for aplicada sobre a dívida do Estado, que são os quase 60 bilhões de reais com a União, mais de 5 bilhões com a CEMIG, mais dívidas contratuais com bancos estrangeiros, que superam aos 74 bilhões de reais, essa dívida só do ponto de vista da correção da taxa Selic, Sérgio Miranda, passa dos 7 bilhões do ponto de vista do seu serviço. Ou seja, se nada mais fizermos, se só tivermos que pagar utilizando a taxa Selic, não esta, nós não temos condições, porque nós não estamos pagando isto. Nós estamos dizendo que os estados brasileiros não têm condições de realizar, de concluir o pagamento com o que está sendo feito. Ora, a taxa Selic também não vai resolver, porque com a taxa Selic nós teríamos que pagar mais de 7 bilhões de reais de serviço sem reduzi-la. É salutar? É saudável? É aceitável? Não é. E nós temos que refazer a dívida com a União, e aqui tem uma questão crucial, que também eu tenho visto, seguidamente, ser colocado a ideia de que o algoz desse processo é a União, é o governo federal, como se fossem os governos atuais os grandes responsáveis por isso. Esta dívida está equacionada num acordo tão brutal, tão absurdo, que se nós voltarmos, por exemplo, ao ano de 2000, quando o governador Itamar Franco denunciou-a como insuportável para o Estado de Minas Gerais, o Estado, a União, o governo de então, da União, e não é este, estabeleceu apenas a apropriação dos recursos, a retenção do Fundo de Participação dos Estados, e fez com que o Estado de Minas Gerais fosse cumpridor dos seus deveres por força do poder da União, do acordo estabelecido, e dizem que o acordo foi bom. Por força do acordo, fez o Estado de Minas Gerais sofrer as agruras maiores da sua história e pagar mais do que os estados que não questionaram a dívida. Esta foi a realidade que foi posta aqui. E se nós não tratarmos disso nessa profundidade, corremos o risco de estar pagando o que nós não devemos. Eu escrevi um texto que eu não vou ler, que seria só de 5 minutos, mas vou publicar, porque, no meu entendimento, nós não podemos tratar de nenhuma negociação, por mais que aparentemente seja muito avançado e muito positivo, como é o caso, por exemplo, que o Estado de Minas Gerais está propondo negociar a dívida da CEMIG, cujos acordos também nós temos que discutir, por mais aparentemente que possa ser interessante o processo, não é possível nós tratarmos de renegociação de uma dívida que o povo brasileiro tem que pagar. O povo brasileiro vai pagar através do que ele faz nos municípios, em função dos municípios que devem, vai pagar através da dívida dos estados do que deve, e se nós transferirmos simplesmente, e se nós não ajudarmos a República Federativa do Brasil, a União Brasileira, o Estado brasileiro,
se nós não ajudarmos essa compreensão e ajudarmos a enfrentar a questão de dívida de Estado, o povo brasileiro vai continuar pagando esta dívida brutal, inaceitável, infindável, mesmo que ela seja transferida para a União. Então, a questão aqui também fundamental não é simples uma transferência, porque aqui também a gente ouve dizer, e é importante sobrar mais dinheiro para os estados. Mas sobrar de quem? Da União? Ela deixa de receber e investir também o que ela faz? Eu acho que é fundamental uma reforma tributária, redistribuição das riquezas, mas esse negócio ele não está nesta dimensão que eventualmente quer se colocar. Nós temos que refazer e rever a dívida que o povo brasileiro tem que acertar, e eventualmente ela pode já estar concluída, fruto daquilo que foi no passado, dos recursos que foram aplicados para o desenvolvimento do Brasil. Se nós estamos colhendo hoje fruto de recursos investidos no passado, tomados de bancos, de empréstimos nacionais ou internacionais, estamos vivendo melhor, porque nós temos mais estrada, mais segurança, mais saúde, mais educação, mais cidadania. Esta dívida é legítima, mas aquela que foi fruto do roubo, dos acordos mal feitos, do desvio de recursos, esta é dívida maldita, é herança maldita que não cabe ao povo brasileiro pagá-la.